Fala aí, rapaziada, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia para dar sequência aqui no nosso conteúdo sobre as características do relevo brasileiro. Você na última aula viu as características gerais sobre o nosso território, o que nós temos ali, se são escudos, se são bacias, se são dobramentos. Eu aqui já posso até falar para você que não vai ser spoiler, porque você já tem que ter visto essa primeira aula. O Brasil só vai ter escudos cristalinos e bacias sedimentares, ok? Agora, a gente vai falar um pouco sobre as formas de relevo do Brasil. E por que eu peguei o início falando sobre os escudos e as bacias? Porque muita gente confunde estrutura geológica com forma de relevo. Gente, estrutura geológica é a base rochosa, é aquilo que foi realizado através de um processo geológico, seja ele interno, seja ele externo, e assim nós vamos ter os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. As formas de relevo são aquilo que está por cima da nossa superfície. As formas de relevo são os planaltos, são as planícies, são as depressões, é tudo aquilo que a gente consegue observar na paisagem. Então, pensa sempre que estrutura é a base, é como se fosse a sua casa, a fundação. E a forma de relevo é aquilo que está por cima da estrutura, é como se literalmente fosse a construção da sua casa. Ou, a gente pode até imaginar na nossa composição corporal, a estrutura é como se fossem os ossos do nosso corpo. E as formas como se fossem os músculos do nosso corpo, saca? Para poder a gente pegar e tornar essa ideia cada vez menos abstrata, ok? Então, dessa forma, a gente vai perceber que, mediante o que estudamos na aula passada, o Brasil ele vai dispor de 3 formas de relevo, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Mas se hoje a gente sabe disso, é porque tiveram personagens, tiveram professores que vieram a classificar, dizer como que essas formas iriam se chamar e quais seriam as suas características. Dessa forma, 3 importantes personagens entram em cena, que são o Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber e o Jurandir Rossi. E é nessa aula que nós vamos estudar 2 dos 3 personagens, o Haroldo de Azevedo e o Aziz Absaber. Numa terceira aula, numa próxima aula, como vai ter uma abrangência maior, eu gravei só sobre o Jurandir Rossi para você ter uma profundidade bem significativa nesse conteúdo, ok? Então vamos começar aqui, gente. Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo foi um dos pioneiros, um dos primeiros caras que começaram a tentar classificar as nossas formas de relevo no Brasil. Ele iniciou esses estudos aqui na década de 1940, em meados ali da década de 40. Contextualizando um pouco, a década de 40 no Brasil é marcado pelo desenvolvimentismo, é marcado pelo início ali da Era Vargas, é marcado por um momento onde o Brasil está começando a tentar se desenvolver. E aí, claro, é notório que temos uma necessidade de ter que entender como que o território do Brasil ele se comporta. E é nesse momento que o Haroldo de Azevedo, professor da USP, ele vai fazer a nossa primeira grande classificação do relevo nacional, ok? Ele vai usar um critério chamado de altimetria, as diferenças topográficas. Coloquei aqui, ó, as formas se diferenciam pelas cotas altimétricas. Eu imagino que o Haroldo de Azevedo foi passear no Brasil, foi dar um rolezão no Brasil, pegou o fuscão dele, uma câmera Polaroid e começou a tirar fotos da paisagem. Ele percebeu que temos formas que são mais altas e formas que são mais baixas. Daí, ele conseguiu realizar a sua primeira classificação. O critério que ele utilizou, muito importante, se você já anotou esse quadro aqui, é a altimetria sublinha no seu caderno, no seu direitinho, para dar esse destaque, ok? Bom, segundo Haroldo de Azevedo, as conclusões foram as seguintes. Ele chamou de planalto todas as formas de relevo superiores a 200 metros de altitude. Agora, superiores a 200 metros de quê? A nossa referência base para detectar a altitude é o nível do mar. Então, tudo aquilo que supera 200 metros acima de nível do mar, seja 250, 300, 1000 metros, vai ser chamado de planalto. E o Haroldo de Azevedo vai dizer que as planícies são as formas que se dispõem inferiores a 200 metros de altitude. Então, tudo aquilo que está acima de 200 metros é considerado um planalto, e tudo aquilo que varia ali de 0 até 199 metros, ele vai chamar de planície. O que é alto é planalto, o que é baixo é planície, simples assim, é o que Haroldo de Azevedo vai falar pra gente. Ok, difícil até aí? Acredito que não. Na nossa bibliografia do Eustáquio de Sene, nós vamos perceber que o Haroldo de Azevedo, ele classificou o Brasil em 7 grandes formas, sendo essas formas 4 compostas por planaltos
e 3 compostas por planícies. Então vem aqui comigo para a gente observar. Eu chamo a atenção para você para a nossa legenda, onde o que está em verde são os planaltos e em cor de abóbora, em laranja, são as nossas planícies. Atenção a isso, porque se cair na sua prova alguma questão que tenha uma legenda, é muito importante você saber interpretá-la, porque a prova da ESA, principalmente agora, começou a cobrar questões com imagens, então a gente tem que saber fazer essa interpretação para não perder uma questão de bobeira, não é? Então pega a visão da legenda. O que é laranja são planícies, o que é em verde são planaltos. Aqui ele disse que nessa parte aqui de cima nós temos o Planalto das Guianas. O Planalto das Guianas vai ser uma área que vai ser delimitada o extremo norte do Brasil. Inclusive, aqui é onde eu tenho as maiores altitudes do país, que são o Pico da Neblina e o 31 de março. Fica tranquilo, que a gente ainda vai anotar isso numa próxima aula que a gente for falar sobre o Jurandir Rossi. Mas saiba que o Planalto das Guianas vai ser onde eu tenho as maiores cotas altimétricas, o Pico da Neblina, o 31 de março, localizados na Serra do Imeri, no estado do Amazonas. Belezinha. Outro planalto aqui é o Planalto Central. Olha o grande planalto que eu tenho aqui, ó, o Planalto Central, mano, essa grande área, pegando ali os estados de Tocantins, Mato Grosso, Goiás, eu tenho partes aqui do estado da Bahia, enfim, delimitando uma grande porção central do nosso país, ok? Aqui, gente, eu vou ter o predomínio de chapadas, chapadões, que são aqueles planaltos cuja sua topografia, sua superfície é nivelada, é tabular. Diferente de serra, que é mais arredondado, saca? O planalto que é chapada, ele é mais elevado, porém ele tem uma superfície mais tabular, é como se fosse uma mesinha de centro da sua casa. Ok? Nessa área do nosso Brasil Central, eu vou ter muitas chapadas, muitos chapadões. A exemplo da Chapada dos Guimarães, dos Veadeiros, do Araripe, do Apodi, que vão estar localizados nessas áreas do nosso Planalto Central. Outro ponto importante sobre o Planalto é esse Planalto Atlântico aqui, ó, que vai pegar desde o Nordeste até a região Sudeste do Brasil, passando por estados aqui como o interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais, o interior de São Paulo, e avançando aqui, ó, para o interior do estado da Bahia, de Pernambuco, no Nordeste, enfim, eu vou ter esse Planalto Atlântico bem extenso nessa parte mais oriental do Brasil, ok? Beleza, nesse Planalto Atlântico a gente pode destacar, na região Sudeste, os mares de morros, a composição de relevos em meia laranja, que vai ter aquela superfície mais arredondada. Tudo isso que eu estou falando vai estar no próximo vídeo para você anotar, ok? Então não se preocupa com isso. Mas aqui é a primeira ideia que você vai visualizar esses relevos aqui, nesse caso do Haroldo de Azevedo. Então eu tenho ali as meias laranjas na região sudeste do Brasil, principalmente pegando Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, aquela sequenciada imagem de vários morros que provavelmente já apareceu para você aí na tela. Outro planalto importante vai ser o Planalto Meridional, toda essa área daqui que está localizada mais das porções a sul do Brasil. E se você está aqui desde a primeira aula, você tem que lembrar que meridional refere-se à posição mais a sul de uma área. No Planalto Meridional, eu vou ter a presença da minha Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná vai ser importante porque vai ter reservas de carvão, vai ter um elevado potencial hidrelétrico também, que vai ser o mais aproveitado do Brasil. Eu vou ter o relevo composto por chapadas e também a presença de cuestas, que vai ser a costa desses planaltos. Esses planaltos vão ter uma composição arenito-basálticas. Enfim, eu tenho ali uma composição bem interessante que, inclusive, faz com que o solo da região seja muito favorável, um solo de origem vulcânica chamado de solo de terra roxa. Isso tudo vai estar localizado no nosso Planalto Meridional. Show de bola? Belezinha? Agora vamos às 3 planícies que nós temos com o Haroldo de Azevedo aqui, ó. Planície Amazônica. Olha o tamanho da planície amazônica e eu destaco para você visualizar esse tamanho, porque quando a gente for falar de Jurandir Rossi, esse tamanho ele tende a diminuir, mas o Haroldo de Azevedo classificou como toda essa área aqui, ó, pegando estados do Amazonas, do Pará, pegando aqui algumas partes do estado de Rondônia, tudo isso como uma grande área de planície
a nossa planície amazônica. Aqui eu vou ter no centro-oeste a planície do Pantanal, Pantanal Mato-Grossense, pegando parte do estado de Mato Grosso e também de Mato Grosso do Sul. Vale ressaltar que a planície do Pantanal é a maior planície alagada do mundo, porque nas épocas do verão o rio Paraguai ele avança e alaga essa região. Por isso que o Pantanal, a vegetação de Pantanal, vai ter uma das maiores biodiversidades do território nacional. Aqui, na porção mais oriental do Brasil, eu tenho a minha planície costeira. A minha planície costeira vai ser a minha parte mais litorânea do território ligado ao mar, ok? Nesse lugar aqui importante, essa planície costeira, eu vou ter a presença aqui de diversas praias, obviamente, cordões arenosos e também a presença de manguezais, que surgem no encontro da água do rio que está saindo para o mar, com a água do mar que está fazendo esse embate com a água dos rios. Nessas áreas vão surgir as vegetações de manguezais, que no Brasil vão estar do Amapá até o estado de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul vai ser um estado que não tem a presença de manguezais. E eu tenho que citar para você o seguinte, que em algumas classificações aparecem mais uma planície, em umas classificações aparece uma planície que é a planície dos Pampas, que vai ficar aqui, ó, no estado do Rio Grande do Sul. Mas na nossa bibliografia, no livro do Eustáquio de Sene, essa planície do Pampa não está a aparecer. Então a gente vai classificar o Brasil, segundo Haroldo de Azevedo, com 4 planaltos e 3 planícies, consolidando assim a sua classificação. Show de bola? Tá pegando essa visão? Acredito que sim, espero que você esteja pegando essa visão. Agora vamos para a segunda classificação do Brasil. A segunda classificação é do Aziz Absaber, que embora tenha esse nome um pouco diferente, o Aziz Absaber vai ser brasileiro. Inclusive, o Aziz Absaber foi aluno do Haroldo de Azevedo. Isso é importante, porque a gente vai ver que a classificação ela vai ser aproveitada e modificada e melhorada para a análise desse autor. O Aziz Absaber, 20 anos depois, vai concluir os seus estudos na década de 1960. O Brasil já tem uma tecnologia bem superior à década de 40. Já vai ter estudos mais detalhados que partiram da análise do Haroldo. Por isso que aqui, ó, eu coloquei, o Absaber utilizou as bases iniciais do Haroldo de Azevedo. Então ele pegou e partiu do princípio do primeiro estudo para poder elaborar a sua classificação. Beleza. O Aziz Absaber utilizou o critério geomorfológico. Como assim geomorfológico? Ele quis mostrar como que a forma ela recebe determinados tipos de processos externos ou processos exógenos. De que maneira o clima interfere na forma? A gente vai chamar isso de morfoclimático. Mas os processos geomorfológicos, eles vão mostrar exatamente os efeitos da água, do vento, do sol, em toda essa composição de relevo. E aí a gente vai ter que observar que temos formas que perdem mais sedimentos do que ganham e formas que ganham mais sedimentos do que perdem. Foi isso que o Aziz Absaber utilizou para classificar o relevo do Brasil. Ele vai dizer que as duas formas, os planaltos e as planícies, não se diferenciam pela altimetria, como Haroldo de Azevedo tinha classificado anteriormente. Não. Ele vai dizer que as formas elas vão se diferenciar pela atuação dos agentes externos em cada uma delas. Segundo o Absaber, uma conclusão que foi tirada é que planalto são formas onde predominam os processos erosivos, ou seja, os processos de desgaste, o processo de perda, e já as planícies vão ser formas onde predominam os processos de sedimentação ou os processos de ganho. Em outras palavras, para facilitar a sua vida aqui, segundo Absaber, planalto é toda a forma que perde, enquanto que planície é toda a forma que ganha. Simples assim. Planalto predomina a erosão, planície predomina a sedimentação. Show de bola? O que não significa, gente, que planície não possa ter erosão também. Claro que pode acontecer. Não significa também que planalto não possa ter sedimentação. Também pode acontecer. Mas segundo a classificação do Absaber, o planalto é toda a forma onde predominam os processos erosivos e planície predominam os processos sedimentares. Então, ela rola a ideia da predominância do padrão de atuação dos agentes externos que vai acontecer em cada uma dessas formas. Se você não sabe o que é erosão,
E o que é sedimentação? Você tem que ver o vídeo anterior, a qual nós falamos sobre os agentes externos do nosso relevo. Tá aqui na nossa plataforma, então veja esse vídeo antes, que vai ser uma clareira para você a entender esses processos aqui nesse vídeo de agora. E se você ainda não conhece a nossa plataforma, se você está vendo esse vídeo aí sendo um vídeo gratuito, saiba que a gente tem tudo completinho aqui, o curso da ESA e o curso da SpaceX da Geografia do Brasil, tá todo aqui dentro da plataforma, vem com a gente e dá o like aí. Olha só, a gente vai ter aqui o Absaber dizendo que o Brasil vai ter 7 planaltos e 3 planícies. 7 planaltos e 3 planícies. Aí você fala assim, meu Deus, eu vou ter que decorar isso tudo para minha prova? É importante que você tenha aqui um contato com isso. Isso está na nossa bibliografia e isso pode ser cobrado em algum momento. Então vamos tentar facilitar um pouco a sua memorização? Olha só, vamos começar aqui agora pelas planícies. Perceba que as planícies não mudaram da análise do Haroldo. São praticamente as mesmas planícies. Olha aqui, Haroldo, eu tenho a planície amazônica e aqui em Absaber eu também tenho a planície amazônica. O único detalhe é que ele vai chamar de terras baixas amazônica, justamente para dizer que é uma área de planície, uma área que não tem tanta altitude. Show de bola? Outra coisa importante, planície do Pantanal. Eu tenho a planície do Pantanal aqui junto com o Haroldo de Azevedo e eu tenho a planície do Pantanal aqui com a Aziz Absaber. Show de bola. As duas vão se manter. E eu também tenho a planície costeira. Eu tenho a planície costeira aqui em Absaber, que ele vai chamar de terras baixas costeiras. E também eu tenho a planície costeira aqui com Haroldo de Azevedo. As três, elas vão se manter. Então fica fácil para memorizar. As planícies de Haroldo e de Absaber são as mesmas. Show de bola? Beleza. Agora vamos aos planaltos. Aqui, o Haroldo disse que são 4 planaltos. Aqui no Absaber, ele vai dizer que são 7 planaltos. Então aqui, vamos ver o que vai se manter da análise anterior? Olha para cá. Planalto das Guianas, eu tenho aqui com o Absaber e também tenho lá com o Haroldo de Azevedo. Planalto Central, eu tenho aqui com o Absaber e eu tenho lá com o Haroldo de Azevedo. Planalto Meridional, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, meu Deus do céu. Calma aí, que a gente vai ter que colocar aqui direitinho. Olha só, eu tenho aqui embaixo... gente, isso aqui é show business, né? Essa área daqui, ó, o meu Planalto Meridional. Beleza? Planalto Meridional vai se manter tanto na análise de Absaber, quanto também na análise de Haroldo de Azevedo. Então, dos 7, 3 eles vão se manter. Guianas, Central e Meridional. Tá comigo até aí? Agora vamos aos novos do Absaber. Olha para mim aqui, ó. No Nordeste, eu tenho aqui o Planalto do Maranhão e do Piauí, e eu tenho o Planalto Nordestino. Planalto do Maranhão e do Piauí, mais aqui próximo desses estados, Maranhão e Piauí, e o Planalto Nordestino mais próximo ali das áreas onde eu tenho a proximidade com o litoral brasileiro. Show de bola? Beleza. Aqui no Sudeste, eu vou ter as serras do Atlântico Leste e Sudeste. Ele vai dar um destaque para essas serras, para esses mares de morro da região Sudeste que eu falei para vocês anteriormente. E por último, lá no sul do Brasil, eu vou ter o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Então, no final das contas, você vai ter que memorizar 3 planaltos que já estavam na análise de Haroldo de Azevedo e acrescentar mais 4 planaltos, que são Maranhão, Nordestino, Serras do Leste e Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Somente isso. Na verdade, coisa pra caramba para você estudar, mas essa é uma forma importante de conseguir fazer essa memorização. Porque decoreba muitas das vezes pega muita gente. Mas se você, por exemplo, vai entrar na ESA, você tem que acostumar a memorizar alguns conteúdos lá no seu curso de formação. Aqui, estou só te falando para você memorizar relevo e que você chegue a conseguir, claro, aquele 6/6 em geografia que a gente tanto está esperando. No mais, gente, queria fazer mais uma conclusão. Todas as duas análises mostram para a gente que o Brasil é um país com relevo predominantemente planáltico, o que vai ser importante porque a gente usa muitos rios que são planálticos para geração de energia por meio das hidrelétricas. O relevo do Brasil ele é composto majoritariamente pelo relevo planáltico. Bom, a gente encerra por aqui essa análise. Eu vou deixar o
quadro aqui para você poder tirar o print, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre o Jurandir Rossi e a análise do Jurandir Rossi está completinha. Eu te garanto que não tem nenhuma análise sobre o Jurandir Rossi em nenhum vídeo do YouTube, então você vai pegar a análise completinha ali, rasgada dos livros do Magnoli, do Eustáquio de Sene e também da Lígia Terra. Show de bola, gente? Espero que você tenha entendido. Fica com a gente. Grande abraço.